prólogo, para a gente aprofundar um pouco mais, pode ir à frente, é a responder à pergunta, ou então pensar na afirmação. Por que contar histórias nos dias de hoje? Nunca foi tão importante a gente ouvir histórias. Percebam que os filmes que fazem mais sucesso são sempre com heróis. Homem-Aranha, Os Vingadores. Os adolescentes, as crianças, precisam de histórias como sempre precisaram. Às vezes, a gente aqui não está com tempo para contá-las. E quando alguém conta uma história para você, se é de coração, está fazendo um investimento para toda a vida. Eu tenho a sorte de ter aqui nessa noite a minha mãe, a primeira pessoa que me contou histórias. A minha mãe tem medo de trovoada hoje, mas há uns anos atrás era muito pior. Ela morria de medo. E a gente morava do lado de um sítio no Morro São Bento, onde tinha aquelas bananeiras, pé de carambola. Então começava a ventar, começava os relâmpagos, os raios. Ela já ia no relógio, desligava aquela chave enorme. E ali começava a cobrir os espelhos. Não podia pegar em faca, não podia pegar em tesoura. Já queimava a palma do Domingo de Ramos. E aí já não tinha mais luz. E acendia uma vela e começava a fazer teatro de sombras e a contar histórias. Eu ficava assim. É o investimento que ela fez. Para mim, para minha irmã, para toda a família, para toda a vida. E tinha o hábito de ir na cidade, que para a gente era uma viagem até a cidade, e voltar com livros. Livros de presente. Não é porque ontem foi o Dia Nacional do Livro que a gente está num lugar como esse, que aqui representa o que eu acredito. Aqui é como se fosse uma igreja. Olha que espetáculo, que lindo estar num santuário como esse de livros. Quando você presenteia crianças com livros, você está fazendo um investimento. Quando você lê para a criança uma história, quando você fica do lado, é maravilhoso. Então eu agradeço a minha mãe, Dona Regina, que primeiro me contou histórias. Pode seguir adiante. Muito bem, ciclo de aprendizagem. Tem vários. Esse é um dos ciclos típicos de aprendizagem. A primeira coisa é você é incompetente e inconsciente. Você nem sabia que isso existia, então... storytelling, pesquisar, então como é que é? Então através das histórias eu consigo ajudar alguém, eu consigo trabalhar com valores. Eu era incompetente e inconsciente, eu nem sabia que isso existia. Muitas vezes na vida tem coisas que você nem sabe que existe. Aí você vem para o encontro e começa a entender que, nossa, existem histórias que curam. Já já a gente vai ver isso com o Dr. Milton Erickson. Então a história pode ajudar. Então você ainda não sabe, mas você está consciente que existe. Aí você já aproveita que está aqui, a gente está em promoção, os livros da Cortez estão com 30%, antes de ir embora você já começa a procurar histórias, pedagogia, já leva alguns e começa a estudar. Você começa a se tornar um competente e consciente do que você está estudando. Se você começar a estudar muito, se você se apaixonar pelos livros, pelos cursos, assistir apresentações, ir atrás, você vai começar a fazer tanto, que aí você vai ficar com uma competência que você nem sabe, que é como a Ivy, que é uma excelente contadora de histórias, maravilhosa, que encanta com seus encantos, com a palavra, é maravilhoso. E você nem tem ideia, e quando a pessoa pergunta assim, mas como é que você faz? Se eu for cozinhar, é com uma boca e queima. Minha mãe acende às 4 e tudo acontece. Então, você às vezes nem sabe como. Aí se você precisa sistematizar, não, eu quero entender como é que é, eu vou fazer um processo. Aí vem a maestria. Então nós temos um curso. O Fábio, que é o reitor da Academos, que é uma faculdade maravilhosa, que trabalha com cursos de graduação e pós-graduação, com pedagogia, com cursos maravilhosos. Lá em Guarulhos, ele tem a Academos. A Academos é parceira do curso que eu dou de Storytelling. Então eu tenho um emento, eu tenho toda a maestria de colocar o curso passo a passo, e aí quando a pessoa faz os 3 módulos, a
faculdade, ela chancela com um título de extensão universitária. Então, eu estou falando de algo que tem maestria, tem um sistema para eu poder entender. Isso é muito importante, porque através de um sistema eu começo a pensar como é que eu posso repetir. Pode seguir adiante. Agora, para Ítalo Calvino, que é maravilhoso, ele tem uma frase linda que ele diz que quem comanda a história não é a boca, é o ouvido. Porque é você que escolhe o que você quer ouvir, ou como você quer ouvir. Então, para contar uma boa história, é preciso ser um bom ouvinte. Eu tenho várias turmas de curso. E aí, o curso o primeiro módulo é 16 horas, é muito rápido, porque passa muito rápido. E aí, geralmente, a gente pergunta qual é a profissão, ou no segundo dia a gente faz a pergunta o que você quer com as histórias. Mas no primeiro tem uma série de dinâmicas. Mas veio um médico, e aí eu perguntei, qual a sua especialidade? Ele falou, pediatra. E eu, na minha ignorância, automaticamente falei, ele quer aprender a contar histórias por conta de trabalhar com crianças. Não, eu descobri no segundo dia que, na verdade, o que ele queria era melhorar a capacidade de escuta. Porque ele atendia muitos bebês, e aí a mãe começa a contar uma história, e ele percebeu que ele não tinha a menor paciência de ouvir, que ele se desligava, que ele não queria saber. E isso estava comprometendo o trabalho dele, inclusive a avaliação dele dentro do hospital. Então ele queria entender de que forma ele poderia ouvir melhor. E depois do curso, eu quis acompanhar, o nome dele é Dr. Wesley Farias Dias, ele teve a ideia de transformar todo aquele enredo que a mãe às vezes começava a falar, começou com um soluço que não sei o que, numa história. E ele confessa que algumas são muito boas, outras nem tanto, mas ele ouve. E melhorou demais a avaliação dele e a relação com os pacientes. Ao ponto de ele dar um plantão à noite e ter gente de querer levar à noite só porque sabe que é ele que está de plantão. Porque para aquela mãe que muitas vezes tem um marido ausente, tem uma pessoa ali na frente com uma escuta ativa e real, metade do problema está resolvido. Agora, existem várias formas numa escala de tabular a escuta. A parte mais baixa é ignorar. Tem gente que ignora. Você está falando e a pessoa... Tem o fingir. Oi, estou te ouvindo. Tem o seletivamente. Vou ouvir o que o senhor Cortez fala, porque é ele que manda, com outros interesses. Só vou ouvir o que a Mirna falar. Eu tenho um negócio. Eu começo a selecionar o que eu quero ouvir. Tem gente que faz isso na reunião. A reunião com todo mundo. Isso não me interessa, isso me interessa. E tem atenciosamente. Quem tem uma escuta atenciosa... Eu falo para no comércio. Semana passada eu estava na Associação Comercial de Ribeirão Pires. Eu faço vários trabalhos com a Boa Vista, através da FACESP, da Associação Comercial. Eu digo, se no comércio você tem uma pessoa que sabe ouvir, você cria um vínculo. Que a pessoa entra na loja, tem uma pessoa que está ali para te ouvir. Você não ia nem comprar nada, você leva um monte de coisa, você conversa com a pessoa, e a maior prova disso é que você sempre tem que saber o porquê você volta na loja. E quando volta na loja, o Marco que é atendido diz assim, não, eu espero. Não, mas o que eu posso... Não, eu espero, já está chegando. Porque você cria um vínculo apenas com a escuta. De forma consciente, às vezes eu não sei, mas o meu inconsciente. Agora, o pulo do gato é quando uma pessoa te conta a história, e você consegue usar as palavras que ela usou na história para devolver na resposta. Sabe o que acontece com o seu subconsciente quando você faz isso? Ele faz assim, shum! Esse cara é legal. Ele fala a sua língua. Você já ouviu essa expressão da pessoa? Então você dizer assim, eu gosto dela porque ela fala a minha língua. É você ter a capacidade de ouvir, de escutar e conseguir selecionar algumas palavras e na hora que você responde ou complementa, utilizar.
há uma sensação de conforto, de eu sou compreendido. E todos nós que precisamos nos comunicar e trabalhamos com gente, a gente não quer ser compreendido. A gente não quer ter uma melhor sintonia, um melhor rapport, como se diz em PNL. Pode seguir aqui. Empaticamente, não falei. Empaticamente é assim, quase que uma paixão. Não acontece toda hora. Você encontra a pessoa e de cara você gosta. Você tem uma expectativa e a pessoa valida. Eu não conhecia o professor Almir, só ouvia falar. O dia que eu conheci, achei uma simpatia. E já fomos tomar café, e já conversamos, e já estava com a Lenice. Aí viemos para cá para falar com a Miriam. E foi uma festa. E houve uma escuta empática. As coisas aconteceram. Nem sempre assim acontece. Agora, o atenciosamente está na sua mão, na sua boa vontade em querer ouvir. Em níveis neurológicos, que é uma pena falar de forma tão rápida, que só isso aqui daria um curso, foi uma pesquisa muito séria que o antropólogo Gregory Bateson fez, e o Robert Dilts, um dos pioneiros de programação neurolinguística, colocou dessa forma que a gente está vendo aqui. Aqui, a solução do problema está um nível acima. Quem disse isso foi Einstein. Então, se você trabalha com gente, estamos falando de comércio, de gente, quem dá aula, você trabalha com gente, e você tem algum problema no seu local de trabalho, você tem um problema no seu ambiente. O ambiente é quando e onde. Se é com gente, provavelmente, esse problema tem a ver com o nível acima, comportamento. E para resolver um problema de comportamento, você precisa subir um nível acima, que é capacidades. Exatamente aonde a gente está agora. Quem veio hoje para essa palestra está trabalhando aí no nível neurológico de capacidades. Você sai daqui hoje capacitado com uma mala de ferramentas invisível para dizer, não, eu já sei como é que é storytelling, eu sei que existe linguagem hipnótica de histórias, eu sei que eu posso ajudar no processo de recuperação com histórias. Eu estou trabalhando aqui, exatamente aqui. Como utilizar? Eu estou desenvolvendo em vocês essa capacidade. Vocês saíram de casa, vieram para cá, estão aqui, é um dia de semana, a casa está cheia, está maravilhoso, vocês vieram em busca e eu preciso corresponder aqui. Você tem um problema com a capacidade, mas é que eu não consigo aprender. Aí é um nível acima e não dá tempo de falar hoje. Aí precisaria, na verdade, um curso como um Master, que são 10 dias, para você prestar atenção nas suas crenças. Provavelmente isso tem a ver com o seu primeiro setênio de vida. Como o mundo te foi apresentado. Por que você às vezes diz uma coisa tão terrível como não sei, isso não é para mim, é muita areia para o meu caminhão? O que faz você achar que não é merecedor? Isso tem a ver com as suas crenças, com os seus valores. Quer resolver um problema de crenças, um nível acima. Identidade. Quem é você? A gente precisa fazer essa pergunta. Quem não faz essa pergunta não precisa ter a resposta. Mas você precisa fazer a pergunta. Quem sou eu? Que mundo é esse que a gente está? Qual é o meu papel? Quando a gente abre uma noite ouvindo um homem que tem uma trajetória de ser um empreendedor quando essa palavra nem existia. E ele diz que tem 83 anos e está para aprender, que está estudando para aprender, isso quer dizer muito de quem ele é. Muitas vezes ele não pode não ter consigo a resposta, mas ele está buscando. Quem não busca essa resposta, chega algum momento da vida, vocês já viram várias situações como essa. A pessoa meio que larga tudo, some, sai do emprego, larga a família, que um dia acorda e percebe que não está fazendo essa pergunta. Essa é uma pergunta essencial. Quem sou eu? E acima disso, é quem mais, que é o seu legado. Quando você for embora, quem vai falar de você? Qual foram as pessoas que você ajudou com a sua história? Qual vai ser a sua herança? Quando uma pessoa fala o seu nome com gratidão, isso também
é uma forma de oração. Eu tinha 5 anos, naquela época, não podia entrar na escola com 6. E a minha mãe me levou numa professora dessas de bairro que dava aula. Era lá no morro, era a professora Esmeralda. A professora Esmeralda me apresentou as palavras. Quando eu fiz o meu primeiro livro de histórias, eu dediquei a ela. Foi ela que me apresentou as palavras. Eu nunca esqueci da professora Esmeralda. E quando eu falo dela, para mim, reverenciando desse jeito, também é uma forma de oração. Aí, muitos anos depois, eu vou fazer agora 52 anos, eu, com o Facebook, encontrei a professora Esmeralda. E fui fazer uma visita. Tem um vídeo que a menina gravou no dia com o celular. Eu estava tão nervoso, fui com um girassol, fui com um livro. Ela não vai lembrar de mim, será que eu vou lembrar dela? Será que envelheceu, tá a mesma coisa? Quando abriu o alpendre, era ela ali. E foi maravilhoso. E ela conversou, e ela lembrava de mim, lembrava do meu irmão. E lá pelas tantas da história, ela levantou e falou: tem um negócio que eu separei para te mostrar. E quando voltou com uma Nossa Senhora Aparecida pequenininha de plástico, toda desbotada. E eu não lembrava. Mas ela disse que eu fui na Aparecida do Norte e eu ia todo ano, eu queria ser padre. E eu dei de presente para ela. E ela tinha guardado. Então a gente acha que vai fazer uma homenagem e recebe uma coisa como essa. Então, o quanto é maravilhoso. Quem mais? Quem mais você já ajudou? Quem mais às vezes veio aqui para procurar nada e encontrou o Samir, que é bom ouvinte, que conversou, que indicou um livro e que daquele dia a pessoa que estava pensando até em fazer uma bobagem não fez e criou um livro. O quanto a gente pode ajudar alguém. O quanto a gente pode surpreender os outros. Quando a Daide fez o curso de histórias, eu dou sempre esse exemplo. Ela era aquela que quando tinha um exercício falava, deixa pro fim. Quando fez todo mundo, já foi todo mundo. Tem que fazer mesmo. E aí no último dia, naquela época, o curso era um de 3, o primeiro módulo. Ela contou uma história do céu e do inferno, que é um conto judaico de tradição oral, com figurino, com maçãs, que eu fiquei com pena de quem veio depois. Sabe como é que é? É como se você fosse chamado para cantar e que Deus o tenha. Um número antes foi o Pavarotti, você falou, agora sou eu. O quanto a gente pode impactar as pessoas com uma história. Então, níveis neurológicos. E o nível neurológico na história, a todo momento. Eu penso que nesse ambiente é bom contar essa história, porque ali tem um comportamento que, nossa, tá difícil. Então, ao invés de eu falar sobre aquela pessoa que se acha, eu vou contar a história da mula vaidosa, que é um conto ótimo, uma fábula de Esopo. Nem vou falar que o nome é mula vaidosa, porque a pessoa pode falar, quem é que é vaidosa? Ela não fala quem é mula, né? Então você já começa contando a história. Então eu entendo que para falar de comportamento, eu posso ir com uma fábula. Eu entendo que às vezes eu preciso escolher uma história para falar sobre capacidades. Se eu quero trabalhar com crença aqui dentro do ambiente corporativo, poderosíssimo. Você precisa que a sua equipe bata aquela meta de vendas. E ao invés de você falar, tá aí o número, gente, tá aí! O facão tá correndo! Vocês não vão? Vocês vão ver! Tem que vender! Tem que entregar! Por que você não quebra tudo isso, conta uma história e fala de alguém que conseguiu? Se a pessoa não entender o porquê que você contou a história, no mínimo ela vai ficar pensando, o que quis dizer com esse negócio? A história fica junto. Quer trabalhar com crenças? É o trabalho que começou dia 11 de outubro na Santa Casa. Chama-se o Remédio das Palavras. Nós temos um grupo preparados para contar histórias na Brinquedoteca que trabalham com crenças. São personagens
que estão desacreditados, que estão passando por um período grande de espera para conseguir conquistar alguma coisa. E conseguem. A história age de forma direta no processo de recuperação da crença. De forma empírica. Quem não estava tomando o remédio começa a tomar. E tem gente que o processo de melhora faz isso. Zoom! Porque ela faz uma viagem e passa a acreditar que se aquele personagem conseguiu, ela faz o espelhamento. Eu também vou conseguir. A criança faz mais rápido que o adulto isso. Ela tem mais facilidade. Mas quando você conta dentro da brinquedoteca, quando um filho interna, a mãe interna junto. Você vê as mães assim, ouvindo a história. E como aconteceu na estreia, que veio a equipe médica, também está assim. Porque também tem a mesma necessidade. Cuidam muito dos outros e não estão cuidando de si. Então é maravilhoso. Acima disso, identidade está a todo momento. Porque quando você escolhe contar uma história, a primeira pessoa que está ouvindo essa história é você. Então isso tem a ver com aquilo que você acredita. Por que eu escolhi a história? Aqui tem um livro ótimo, que é um livro quase sem texto. Não vou dormir. E é maravilhoso, porque tem criança que não quer dormir mesmo. E eu tinha esse livro, tenho ainda, e a minha sobrinha, que não queria dormir, eu contei a história para ela, e ela se apaixonou. Só que quando eu contei a história para ela, que tinha dificuldade de dormir, a primeira pessoa que ouviu fui eu, que também tenho dificuldade de dormir. Que eu fico pirado, ouvindo música, estudando, lendo. Então, a história era para ela, mas quando eu contei, teve tudo a ver comigo. E aí você não sabe quem está ouvindo numa plateia grande como a nossa de hoje. Mas é muito comum, quando você conta um conto que está diretamente ligado a capacidades ou crenças, a pessoa dizer, nossa, essa história foi para mim. Ive de Deus, você é médium. Não é essa? Você já sabia que eu vim? Não. Foi na bio? Você é das 1001 Noites mesmo. Nabil, excelente ator, um homem de uma vasta cultura árabe, um homem que tem um senso de humor, ele é fantástico. Então, ele tem tiradas divertidas. Então ele conta uma história e eu falo, nossa, mas essa foi para mim. Ele já me conhece, então foi por isso. Muitas vezes a gente não tem ideia do quanto, quando você conta uma história, quem mais é impactado com ela. Tudo bem? Cláudia já me dá sinal, por causa que eu ainda vou para Juiz de Fora hoje. Pode ir. Este é o seu Milton Erickson. Contar a lenda que o Milton Erickson nunca na vida receitou um remédio. Ele só contava histórias. E sabia ouvir como ninguém. Milton Erickson, tem um padrão de linguagem de Milton Erickson, isso foi um jogo que eu criei lá na Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, que chama-se Cria a Sua Cena, para falar dos padrões de linguagem do Milton Erickson. Os padrões de linguagem do Milton Erickson é exatamente o que a gente está trabalhando no remédio das palavras que eu falei para vocês dentro dos hospitais. O quanto é poderoso. E o quanto a gente utiliza desses padrões no dia a dia, principalmente a propaganda e o marketing. São coisas muito abertas que permitem que você coloque do jeito que você... Eu tenho certeza que muita gente aqui imaginou o Palácio do Sultão El-Sharid de um jeito. Eu não fiquei descrevendo como é que estava vestido, o guarda, como é que chegou, mas você vai visualizando. E se você souber induzir isso num transe, a pessoa vai saber se visualizar. Muitas vezes, com um problema resolvido e bom. E aí você pode dar até um placebo. Um remédio que vai fazer um efeito. Isso não acontece também quando você simpatiza com um médico
ou com o padre, vamos falar de novo do padre. Você tem fé no padre, fala que esse homem é bom, que não sei o quê. Ele só de chegar perto, pôs a mão e falou, nossa, tirou. Tem um padre em Santos, meu irmão sempre foi de tirar muito sarro dessas coisas, ele era divertidíssimo, né? Eu adorava o Frei André, e ele falou assim, não sei, só tu que tem fé, ele faz uma cara de nada, e tu já, ai, tirou. Ele nem benzeu, depois a mão falou, ai, lá vai. Mas, pra mim é o que valia. Médico tem isso. Se você simpatiza com o médico, se ele sabe te ouvir, o que ele fala, acabou. Agora o médico nem olha na tua cara, você passa um remédio, você fala, nem vou comprar. Uma nota pra quê? Nem me viu, nem sabe quem eu sou. Então, quanto é importante saber ouvir e contar uma história. Pode seguir adiante. E aí vem, travou? Se travou, não tem problema, o programa é ao vivo. Esses dias eu fui fazer uma apresentação, e aí eu cheguei, né? Aí a moça falou assim, mas você está atrasado. Eu falei, Senhor Jesus, vim de tão longe, que não sei o que, não vai dar para passar para o PowerPoint. Eu falei, não tem problema. E a sua apresentação? Sou eu. Se era para mandar o PowerPoint, nem vinha, mandava por e-mail. E a apresentação, eu falei, mas fui eu que fiz, eu tenho que saber. E não vai ter? Não. Não, mas eu posso ligar. Então se quiser, liga. Mas não é isso, né? A gente está muito nas coisas e está esquecendo da pessoa, da alegria, da graça do encontro. Como é que eu posso escolher uma história? Tá bom, então, depende de como você está aberto para isso. Eu disse que se o contador de histórias fosse um chocolate, deveria ser soufflé, areado. Não pode ser muito sólido. Quando o contador de histórias é sólido, ele entra aqui e fala assim, ô Samir, não tem nenhum livro legal aqui? Não achei nenhum. Como? Tá tudo aqui? Não, Então como é que eu escolho? O que faz uma boa história ser uma boa história? Uma boa história é uma história que você gosta. Essa é uma boa história para contar. Porque ela está com você. O conto de tradição oral, ok? É o patrimônio que a gente tem na humanidade. E se for um conto de autor, ok? Eu só tenho que respeitar um pouco mais. Às vezes o autor pode estar vivo. Às vezes o autor é o Almir, está aqui na sala. Se eu vou contar a história do Almir e eu pego o livro, eu preciso ter um cuidado, porque o autor está aqui. Eu não posso começar, eu não gostei dessa parte, então eu dei uma inventada. Como que é? Esses dias eu fui na Pinacoteca contar O Noivo Defunto, dia 26, que é um livro do Marco Aurélio, que estava falando do seu Cortês, que é o nosso maior pesquisador, maravilhoso, acho que é herdeiro do Câmara Cascudo, de Silvio Romero, ele é maravilhoso. E aí, O Noivo Defunto e outros contos. Histórias de terror, né? Então, está na época, né? Essa semana tem o Halloween, e aí eu fui para contar. Aí eu liguei para o Marco, olha, eu vou contar, já estou pedindo, fiz umas adaptações para esticar a história. Ele falou, não, mas é um conto de autor, eu já vi você contando, fique muito à vontade. Então, na verdade, eu não mudei nada da estrutura, até porque eu conheço o autor. Mas para dar o time, que a história lida é uma coisa, contada ela é diferente. Muito bem, pode seguir adiante, Cláudia. A dinâmica da apresentação, durante toda a história, o seu corpo está falando, tá, mas deixa eu entender, eu não sou de teatro, não vou fazer nada disso. Não, mas você vai contar a história do seu jeito. Às vezes só ali sentado mesmo, sem nada, e não precisa. O que tem que estar trabalhado é os elementos internos. Cada um tem o seu jeito. Para mim é mais fácil, que eu sou macaco, se der tempo eu conto a história do macaco. Eu adoro conto de macaco. Então, para mim é mais fácil, ventila mais. Quando eu tenho que ir naqueles lugares, né? A plateia é formada por engenheiros ou advogados, me perdoem se tem algum aqui. Porque engenheiro sempre fala assim, quanto tempo vai demorar e por que tem história? Então eu prendo o cabelo, boto um PowerPoint corporativo, ponho outro terno, e aí vou contar a história. E aí, sem muita viadice, fico mais parado.
E aí eu começo a contar, e aí eu vou transpirando de molhar. Eu tenho que pôr 2 blusas. Mas o que acontece? Nessa hora, por que está tanto calor se está parado? Porque a história está trabalhando aqui dentro. É os elementos internos que estão... E quando eu fico assim, então, aí eu fui, eu voltei. Para mim eu estou ventilando, é mais fácil. Cada um vai ter o seu jeito de contar. O seu jeito. Ah, e aí eu vou escolher fábulas, mitos ou lendas. Vai para o nível neurológico. O que você quer trabalhar aqui? O que o seu coração está pedindo para você contar? Tem uma advogada maravilhosa que eu tenho a honra de estar aqui, a doutora Regiane, e aí ela fala uma coisa fantástica. Ela diz assim, o advogado se preocupa em falar da lei para o juiz. O juiz passou no concurso, ele conhece. Fala da história, do fato. Uma história bem contada, até o juiz fica curioso. É mesmo? Está nos autos, doutora? É diferente. É diferente. O poder da fala, trabalhando imagens através da palavra. Não adianta eu falar, não imaginem uma cortina roxa de bolinhas brancas. Você já imaginou? Já foi maravilhoso, mas eu falei, não imagina. Não foi. Porque a imagem tem poder. E aí você pode dramatizar uma história do seu jeito. Do seu jeito ali. Você pode, com a história. Olha, tem gente que tem uma capacidade de contar histórias para trabalhar com espiritualidade que não precisa de sermão, não precisa de nada. A história vai direto para o coração e você fala, precisava ouvir isso. O Gilberto, eu já falei para ele que se ele investir nisso, ele tem essa capacidade, tem essa vertente, que é mais de chegar no espiritual com a história. A história tem essa força. Pode seguir adiante aqui. Reflexões. Como as histórias vão afetar a minha vida? Como ela pode afetar o meu entorno? A todo momento. A todo momento a gente tem histórias. Olha como começou a noite com o seu Cortez, contando a história de que ele, depois da ginástica, não tinha meio que força para vir, a cabeça queria, mas o corpo não estava ajudando. Quantas vezes isso não acontece com a gente? Já cria uma identificação. Ai, mas eu também. Nossa, mas ele com 83 está ótimo. Eu com 50. Eu nunca esqueço do provedor da Santa Casa. Eu encontrei com ele. Aí eu falei, o senhor está bem? Eu subi essa escada em 2 lances. Agora fico aqui morrendo. Mas, seu Lourenço, o senhor está com quantos anos? 98. Eu falei, Deus benza. Se eu com 98 estiver subindo, amém. Ele já faleceu, mas nunca esqueci disso. Ele reclamando que estava subindo, que subia em 2 lances. Como isso pode afetar? Como eu posso melhorar a vida, a minha vida, em primeiro lugar, porque é você que escolhe a história. Cuidado com as histórias que você conta. Tem gente que reclama o dia inteiro. Tem que ir para lá, eu vou, porque eu dei o nome, minha agora é chato. Mandaram e-mail ainda confirmando. Eu vou. Também me perdi, também não tem metrô perto. Por que marcar lá? Para! Para de reclamar. Tem gente que vem com a nuvem. Quem é que conhece alguém que reclama o dia inteiro? Levanta a mão. A pessoa que não levantou a mão é a pessoa que reclama. Vou fazer a pergunta de novo. Quem é que conhece alguém que reclama o dia inteiro? Levanta a mão. Tá. O quórum sempre aumenta, porque ninguém quer ser essa pessoa. Mas às vezes você é. Você é. Aí você fala, pra mim as coisas estão tudo errado, mas você só conta história de desgraça. Tem gente que tem o encosto do Datena. Quando chega perto, já começa, matou, foi louco. É só desgraça. É uma sucessão de... A primeira pessoa que está ouvindo é você. Olha o que você está chamando. O que você está criando com isso? Vamos lembrar de novo? Uma cortina roxa, e aí
Você não está visualizando? A pessoa só está falando dessas desgraças. O que ela está visualizando? O mundo está perdido, acabou, é isso mesmo. Então ela está trazendo isso muito forte para o imaginário dela. É terrível. Eu estou falando, vocês estão lembrando de... Ela conhece a Isaura, ela é assim. E a pessoa às vezes não se dá conta disso. Por isso que é muito importante prestar atenção nisso. O que eu posso usar como material ou recurso de apoio? Você é o melhor recurso de apoio, né? A gente pode, lá no curso do segundo módulo, a gente trabalha com quem quer trabalhar com tecido, quem quer trabalhar com cenário, com coisas. Mas, na verdade, o principal é você. Podia ter tudo isso. E se não tem uma pessoa falando de coração, não adianta nada. Então é você. O que faz você querer voltar na igreja não é porque a igreja é linda. Porque aí você vai uma vez, já viu, fotografou. É alguma coisa espiritualmente que te aproxima e você fala, nossa, me senti tão bem, quero ir lá. O que tem lá dentro? Quais são as funções da narração de histórias? Poderia falar aqui inúmeras delas para vocês. Quanto isso pode ajudar. O quanto isso... A Priscila está aqui, e aí eu digo que ela trabalha com uma das profissões talvez mais difíceis, que é dentro de banco. O atendimento com o cliente, onde tudo parece estar tendenciando para ser cada vez mais automatizado. Onde cada vez mais quem trabalha no sistema financeiro é cobrado para ter um atendimento personalizado e humano. Olha que coisa mais mentirosa, porque tudo que é feito é ao contrário. Eu não vou falar o nome do hospital porque é conhecido, mas a responsável da humanização desse hospital, que tem o nome de Flor, a piada interna é que era Flor murcha. Pensa numa mulher grossa. Aí eu falei, recursos bovinos, não é humanos. E trabalha com a humanização. O quanto é difícil. Como as histórias podem ser usadas nas escolas, nas creches, nos hospitais? Em todo lugar. E se você escolheu um livro, se você tem uma história que é da sua mãe, a minha mãe conta muito, a história fala da história que o pai dela contava. Que é a história da camisa do homem feliz. A camisa do homem feliz. É um conto de tradição oral e Italo Calvino tem nos Fábulas Italianas uma versão. É diferente daquela que o pai dela contava. Mas quando ela ouve essa história, ela lembra, ela está não só lembrando da história, vem uma outra coisa por detrás. Vem até a parlenda que vem antes da história. Ninguém viu o que eu vi hoje no buraco da parede, uma porção de quem puxando uma cana verde, como é que é? Chuva de barata. Uma chuva de barata puxando uma cana verde. De que forma eu posso narrar uma história? Do seu jeito. Desde que tenha muita responsabilidade com a escolha das palavras, com o estudo e com aquilo que você quer passar. A gente às vezes não se dá conta, mas a palavra dita é a flecha lançada. Muitas vezes a pessoa te disse uma única vez e aquilo ficou. Então é preciso ter muita responsabilidade quando a gente está contando uma história para alguém. O número de adolescentes que estão tirando a vida é assustador. Eu sou nascido de uma cidade, Santos, onde o número de mortes na terceira idade é maior que a média nacional. Morte por suicídio. Na terceira idade. Muita gente leva os pais para a praia porque a cidade é plana. E esquece. Então é uma pessoa de idade que tem filhos, mas que ninguém visita. Que tem netos, que não aparecem. Pode seguir adiante, é o que eu tenho, né? Oh, meu Deus. Aqui para falar do trabalho que eu faço.
Então são 3 módulos, quando a pessoa fala assim, então, mas eu gostei, que ela atista e fala, e agora como é que eu posso fazer? A maioria de nós precisa apenas, talvez, sistematizar com o módulo 1, despertando o seu contador de histórias, para trabalhar com motivação, criatividade, com processo criativo, entender o que é um ADU, um sistema de classificação de contos, estudar o texto, trabalhar a linguagem não verbal, como é que eu vou construir imagens através das palavras, que a gente já começou hoje, espaço, ambiente, música, e aí, como os grupos são pequenos, de 10, 12 pessoas, como é que você cria a sua dinâmica de apresentação? Então é essencialmente prático. Por isso que eu não sei, talvez um dia eu vá conseguir, hoje eu não sei. Quando a pessoa diz assim, nossa, só tem em São Paulo, não, vai ter agora em Juiz de Fora, semana que vem tem em Brasília. Mas e por que não faz online? Eu não tenho a menor ideia como é que pode ter um curso de histórias online. Menor ideia. Só se tiver a brincadeira do copo e tiver uma mesa branca, alguma coisa até. Como? É uma arte que pede o ao vivo. Né? Mas já dá pra gente ter uma ideia, dá pra ter uma ideia da história, mas o exercício para eu praticar, não. Então a maioria de nós, com um módulo como esse, consegue despertar para esse mundo maravilhoso. Vai ter dia 30 de novembro e dia 1º de dezembro, uma turma para falar só disso. Então, se você gostar, no final, a gente tem aqui, procure, se interesse, vale muito a pena para a sua criatividade. A maioria de nós só precisa deste treinamento, dessa capacitação. Não, mas eu quero mais. Aí, tudo bem. Você fala assim, não, você quer estudar? Porque eu tenho uma equipe que está à minha frente. Eu tenho pessoas. Eu preciso estimular essas pessoas. Então, eu vou para a jornada do narrador. Aqui, na primeira, eu aprendo como sistematizar e estruturar uma história. Aqui, eu vou entender profundamente a construção e aí eu posso adaptar a história àquilo que eu preciso. Essa equipe aqui eu vou trabalhar com o homem que vivia dizendo que não tinha sorte. Não vou dizer que reclamava, eu já vou começar a história com esse conto. Vou pegar esse conto aqui do carpinteiro que fala de medo. Aí eu vou trabalhar com os arquétipos, que é um estudo lindo da Angela Rien, são 4 arquétipos de contadores de histórias. O contador que é mais guerreiro. Vamos lá, gente! Que é aquele que te estimula, que te leva. Vamos fazer. O contador que é visionário. Quando ninguém está vendo, ele faz a pessoa ver e acreditar que pode. O contador que é mestre. Que sabe, que tem humor, que brinca, que vai de tapete. E o contador que é curador. Que é essa linha que eu gosto de trabalhar. Que entende que essas palavras ficam. Cada um de nós tem um pouco de cada contador, mas a gente acaba descobrindo qual é que eu quero trabalhar mais. Então, a segunda parte do processo criativo, como é que eu trabalho valores através dos contos de sabedoria, metáforas, que é poderosíssimo para a vida. Esses dias eu fui em Belo Horizonte, e aí eu fui lá para poder falar de uma parceria da ONG, que eu estou à frente, que eu vou correr para poder falar para vocês. E aí, o rapaz que me levou foi na cidade administrativa. Agora você vai para BH assistir a palestra do Paulo Guedes. Eu falei, não quero. Não quero, é de economia, não tem nada a ver com política, não gosto, não vou entrar nessa seara. Não é o Fórum da Liberdade, vá. Eu falei, nossa senhora, pior que a pessoa que me convidou, eu vou. Quando eu cheguei lá, propenso a não gostar. O tempo todo ele trabalhou com metáforas. Foi sensacional, falando de economia com metáfora. Mas então, o que acontece é que a baleia já está machucada, é muito arpão. Nesse caso, o carrapato está maior que a vaca. Eu assim. Gente, ninguém está gravando? Nossa, que homem demais. Para falar de economia, só com metáforas. Dramatizar uma história? Não, mas já não tinha no outro. A todo momento a gente está dramatizando uma história. Mesmo que você fale assim, nossa, na hora que vi ela fez uma cara, a gente está dramatizando. Utilização de materiais e recursos de apoio, que eu falei para vocês, que aí você já começa a se aventurar. E finalmente, a parte mais bonita, que é quando você reconta uma história da sua família.
imaginando que um dia alguém vai recontar a sua história. É bem bonito. E aí, para muita gente que trabalha com equipes, isso daqui já ajudou demais. Aí você fala, não, mas eu quero mais o negócio do acadêmico. Para mim interessa o certificado, eu quero completar a formação. E aí, você tem que escrever, contar e comunicar, que aí sim, só aí, na terceira, em 48 horas de curso, vai entrar o Herói de Mil Faces do Joseph Campbell. Hoje em dia você vê essas coisas aí, de qualquer curso de storytelling, já tem lá a jornada do herói, que está te ensinando a escrever uma história. Você pode até escrever uma história, mas eu garanto para você que o mundo já está cheio de boas histórias. Precisa de sensibilidade para contar. Mas se você quiser escrever, perfeito. Perfeito. Mas olha aqui o que a gente já tem de valor. Então é recontando. A terceira parte do processo criativo. Aqui, entre os padrões de linguagem do Milton Erickson. Que negócio que eu queria. Como é que eu trabalho com isso? Uso pleno de storytelling. O Herói de Mil Faces, né? A jornada do herói, como é que eu trabalho, passo a passo. E aí, o que atualmente eu ando me debruçando quanto pesquisador, que é essa capacidade da história promover a cura. Pode seguir adiante, que por causa do tempo, e a história continua porque ela não tem fim, né? Eu chamo esses 3 módulos de introdutórios, porque na minha ignorância é até onde eu cheguei naquela parte lá da maestria de sistematizar. Não tem fim. É muito maior. É muito maior. Por isso desconfie de qualquer coisa que é online, que custa 2 horas do seu tempo e que você sai com certificado. É um estudo de uma vida. Então, na minha ignorância, essas 48 horas, esses 3 módulos, essas 48 horas é o início. Porque a história continua e a gente está sempre aprendendo. Quando a gente ouve um contador, quando a gente tem a oportunidade, quando você vem com um conto africano no seu jeito de contar, eu já conheço a história. Mas aí eu vejo a Ivy contando, ela se torna uma outra história. Seguindo adiante, livros indicados, isso eu posso passar para vocês, para quem quer estudar a história e a pesquisa da história. O primeiro, nosso Malbataã, pode seguir adiante. Aqui, CD e DVDs indicados. É importante, você vai usar as músicas que você gosta, que você vai colocar. Não precisa ter música cantada e nem música atual, porque porcaria está bem fácil de conseguir. Basta ligar a televisão ou o rádio. Leve pessoas e coisas para outro lugar, para outra coisa. Aí quando eu faço a apresentação dentro de escola, tem sempre alguém que fala assim, nossa, e essa música fica aí, ninguém canta. Eu falo, não. É só de fundo. Põe a Anitta, as crianças gostam. Eu falei, não. Eu fazia uma caravana que eu abria contando histórias e aí depois tinha uma sequência de shows. A primeira coisa era para a TV Tribuna, quando eles foram para o Vale do Ribeira. Então aí eu, né, tudo um cuidado, uma coisa, tudo lúdico. Aí antes de eu entrar, o cara já soltava naquela época, né, vai descendo na boquinha da cara. Eu queria a morte com a foice. Eu falei, não pode, eu já deixei o CD. Um CD? Um velório? Vila Lobos para as crianças. Eu falei, mas queria um clima. É clima de velório. Eu falei, mas é! Quem vai velar o corpo sou eu, deixa! Depois que eu for embora, você coloca o que você quiser. Mas antes, no meio, no fim, não! Tem muito a ver com aquilo que você acredita. O que você quer colocar e passar? Pode ir adiante? Ai, galinha pintadinha? Sim. Dos males o menor que entra. Pelo menos é de roda. Pode seguir adiante? Aí eu vou contar uma história para vocês. Não sei que história que eu conto por causa do tempo. A minha mãe